A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui no podcast Bereanos, nosso primeiro episódio. Essa é uma iniciativa da Escola Bíblica Dominical de Adebras Vila Bartira. E eu quero me apresentar aqui. Eu sou o superintendente da EBD daqui, Lucas Edson, e eu estarei conduzindo esse bate-papo com os meus amigos que estão aqui juntos. Primeiro, quero apresentar o meu segundo host que está aqui, que é o Igor. Paz do Senhor, Igor. Pai do Senhor, galera. Já eu quero agradecer por estar aqui, por fazer parte disso aqui, né? E assim, eu faço parte também aqui da Igreja Bartira. E recentemente o Lucas ele teve essa ideia agora de fazer esse podcast e eu acho que vai ser muito bacana. Vai ser bênção. Ele está aqui representando a maior parte do público, então achei uma boa ideia trazer ele aqui. Então é um grande amigo que Deus concedeu no nosso caminho. Também eu quero apresentar aqui a vida do nosso convidado, aquele que estará elaborando aqui o tema junto conosco, que é o Felipe, pregador do Evangelho. Então, se você quer convidar um jovem para a sua igreja para pregar, como você vai ver aqui nesse decorrer, é um jovem que tem muita propriedade na palavra de Deus. Ele também é um dos nossos professores aqui da Escola Bíblica Dominical. Então, eu quero aproveitar aqui para apresentá-lo, que é o nosso jovem Felipe. Amém. Paz do Senhor, meu irmão, você que está aí em casa, seja de dia, seja de noite que você esteja ouvindo. Quero te saudar com a paz do Senhor. Quero dizer que o Lucas aqui deu uma moral forte, né? Mas que Deus seja louvado. Vamos aqui falar sobre esse tema importante. O Lucas já vai apresentar o tema. E que esse podcast possa edificar a sua vida e que possa acrescentar o reino de Deus. Exatamente. O nosso objetivo com esse podcast é falar exatamente dos temas que são muito importantes na vida de todo cristão. O tema de hoje é o que realmente significa viver pela graça de Deus. Eu acredito que você na sua casa, muitas vezes, pode se perguntar: o que é a graça de Deus? O que ela fez na minha vida? Onde aconteceu a graça? Como eu recebo a graça de Deus? E é isso que nós vamos decorrer na noite de hoje, que nós estamos gravando. E a primeira pergunta que eu já quero lançar aqui é: o que não é a graça? Porque muitas vezes nós sabemos o que é, mas o que ela não é? Essa pergunta, Lucas, ela é bem interessante. Nós estávamos, inclusive, falando agora, anteriormente, antes de começar a gravar, com relação a essa pergunta. Porque essa pergunta, eu acho que ela já acaba derrubando todas as questões que a gente tem na igreja com relação à má interpretação do que é a graça. Então, eu acho que é muito interessante a gente começar com o que não é a graça. Se você puder, abra sua Bíblia aí, vamos usar um texto base aqui. Carta aos Efésios, capítulo de número 2. Vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 10. Quero fazer primeiro essa leitura. Depois que nós fizermos essa leitura, a gente pode entrar nessa pergunta, né? O que não é a graça? Para o nosso leitor, Felipe, é Efésios... capítulo de número 2, versículo de número 1, nós podemos ler até o versículo de número 10. Maravilha! Tema, essa passagem aqui, ela praticamente define, eu acredito que quase todo o processo da graça. Tanto questões de estado anterior do homem, até a questão da operação de Deus no homem. E nós encontramos tudo aqui nessa perícope, né? Efésios capítulo de número 2, do verso 1 ao 10. E diz assim, vou ler aqui para você: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram em outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também, nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Em Cristo Jesus, Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus.
Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Só até aqui. Amém. Texto poderoso. Vamos começar falando sobre o que não é graça, né? Nós estamos aqui na mesa com esses dois irmãos que também conhecem muito de Bíblia. O Lucas aqui também é um professor de EBD excelente. Vamos aí discorrer esse assunto. Esse assunto aqui não é uma questão de... não um monólogo, né? Estamos aqui para conversar. Esse assunto é muito interessante. Se eu pudesse dizer o que não é graça, eu digo que a graça ela é um assunto muito mal interpretado. Porque a graça ela é vista, eu acredito que nos tempos de hoje, como uma coisa abstrata. A igreja não consegue, a grande maioria da igreja, não consegue enxergar a graça como sendo um processo onde Deus trabalha no homem. A maioria e a grande parte da igreja, ou pelo menos a galera mais liberal, né, vê a graça como sendo apenas uma espécie de muleta. Apenas uma espécie de muleta que tem a capacidade de perdoar os pecados do homem. Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer, que acredito que seja o essencial para dizer o que não é a graça. A graça não é uma muleta para libertinagem. A graça não é uma muleta para que você peque à vontade. Mas a Bíblia não diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça? A gente vai entrar nessas questões. Mas nós temos alguns textos, eu anotei alguns textos aqui no celular. Romanos capítulo de número 6, do versículo de número 1 ao 2. O apóstolo Paulo faz aqui, literalmente, o que seja uma explicação do que não é graça. Ele diz, o que diremos? Permaneceremos no pecado? E ele diz, para que seja a graça mais abundante? O que ele está dizendo é, será que eu vou pecar mais para que a graça possa se manifestar mais? E ele diz, de modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como então viveremos ainda nele? Então, se eu pudesse definir uma frase do que não é a graça, seria, a graça não é libertinagem e a graça não é uma licença para que você possa pecar à vontade. Exatamente. Eu acredito que o nosso país, principalmente, é um país muito polarizado. É um país muito de extremos. Ou a pessoa ela acredita que a graça vai livrar ela de todos os pecados assim. Não, eu vou pecar abundantemente mesmo, porque Deus ele me perdoa. Ele vai entender que eu estou pecando aqui, ele vai entender que eu sou carne e eu vou pecar. E mais, às vezes, é aquele irmão que é muito hardcore também. Que é aquele irmão que é um Deus que... Deus é fogo consumidor. Se você não ajeitar a sua vida, Deus vai te deixar de cama, num leito de hospital. Então nós vamos entender que existem esses dois extremos quando se diz sobre graça. Mas é aí que tá. Onde está então a graça de Deus? Nós entendemos que a graça de Deus não nos dá permissão para libertinagem. Mas, então, o que nós podemos dizer? O que é a graça? Como nós podemos definir exatamente? Se eu for falar para um não crente, o que é a graça? Como eu respondo? Olha, eu acredito, novamente, a graça, eu penso que é um assunto assim de extrema dificuldade para que você possa assim resumir numa frase, né? A gente já tem aí os jargões já prontos. Não diria um jargão de forma pejorativa, porque é a palavra de Deus. Então, quando alguém pergunta o que é a graça, geralmente já logo se responde que é o favor imerecido que Deus nos dá, né? Mas será que a graça é somente isso? Se eu pudesse, né, dizer o que é a graça, biblicamente falando, a graça parece ser uma coisa abstrata no sentido de que não é uma coisa única. A gente geralmente está acostumado a dizer, por exemplo, que a graça é, por exemplo, este copo. O problema é que a graça não é, por exemplo, este copo. A graça seria, por exemplo, toda esta sala. É um componente, é um conjunto de coisas. Então, o que é a graça? A graça, eu poderia dizer em uma frase que a graça é o agir contínuo de Deus no homem. Então, a graça é o trabalhar de Deus na pessoa do homem que o aceita. Então, a graça ela não se resume a um acontecimento.
E aí é que está o erro das pessoas. Exato. A graça não se resume a um acontecimento único e instantâneo. Não é que hoje eu sou pecador e de repente a graça atua em mim e de repente eu estou livre e está tudo certo. A graça ela é um componente de coisas, é uma junção de fatores. Então, a gente tem aí uma espécie de conjunto. A graça é como se fosse uma espécie de muitas engrenagens trabalhando num só propósito. Né? Então, eu acho que a gente pode discorrer esse assunto. Sim. Então vamos lá. Felipe, então eu posso viver uma vida de constante pecado? Eu peco, aí eu peco de novo, aí eu peco de novo, aí eu peco de novo, porque eu sei que Deus ele vai ter misericórdia da minha vida? Essa também é uma excelente pergunta. E agora eu quero aqui destrinchar com você o que seria a graça. O problema das pessoas é exatamente o que você falou, a questão de a gente ter os extremos. Então a gente tem o irmão que pensa que a graça é a liberdade, é a carta dele, a carta magna para que ele possa pecar. E ele sempre vai justificar, irmão, eu estou na graça. Irmão, eu estou na graça. Eu estou pecando, mas eu estou na graça. E tem o outro extremo, que a gente sempre diz que é o irmão que ele não se perdoa. Ele não se sente perdoado. Parece que ele não sente que o amor de Deus alcança ele e faz com que o pecado dele seja perdoado. Mas o que é importante nós entendermos é que a graça, ela acontece em pelo menos três processos. E Deus sendo perfeito, isso é muito interessante, Lucas, porque Deus sendo perfeito, até a ordem como aparentemente as coisas com relação à graça acontecem, a ordem dos fatores, como acontece a graça, a forma como cada acontecimento vai se seguindo, é uma forma muito importante porque uma forma não atropela a outra. Sim. E a ordem, inclusive, é perfeita, porque a gente tem pelo menos 3 processos da graça e eu quero aqui falar sobre esses processos com você. O primeiro processo que a gente tem da graça, que é o mais conhecido de todos, é a graça ela atua no homem e eu vejo que a primeira ação da graça no homem é a ação de perdoar o pecado deste homem e a ação também de retirar deste homem a culpa pelo pecado que ele havia cometido. Então, o primeiro processo da graça é exatamente esse, que é o mais conhecido, que é a questão de o homem ser perdoado pelos pecados dele e, ao mesmo tempo, a culpa do pecado dele ser retirada da alma dele. Esse é o primeiro processo da graça. Só que aí as pessoas param nesse processo. Parece que a graça ela só vai até esse determinado ponto. Exato. Parece que a graça só funciona para isso. Mas a gente tem pelo menos mais 2 processos com relação à graça. O segundo processo da graça, ele vem exatamente na sequência, e é perfeita a sequência, como eu já disse, assim como Deus é perfeito. E a segunda etapa da graça seria a parte onde o homem é liberto. O homem é liberto do poder do pecado. Então, Deus primeiro, recapitulando, Deus primeiro tira esse homem, perdoa os pecados desse homem. Depois, dentro desse mesmo processo, Deus retira a culpa que está atrelada à questão de perdoar o pecado. E, em segundo lugar, o que Deus faz é libertar este homem do poder do pecado. Então, aqui entra literalmente a resposta para aquilo que você perguntou. Eu posso viver uma vida de pecado? A graça, esse novo estilo de vida, não permite que alguém viva em pecado. Isso não significa que essa pessoa não vai mais pecar. Mas isso significa que o pecado não é mais o estilo de vida que governa a vida daquela pessoa. Porque o segundo processo da graça é, Deus não só perdoa, mas Deus também tira a escravidão de dentro do homem. Perfeito. E entra o terceiro processo, que é chave de ouro perfeito. O terceiro processo da graça seria a reeducação do homem. Porque o que acontece? Quando você estava perdido no mundo, nós estávamos perdidos, seja se você é de berço evangélico, a palavra do Senhor diz aqui em Efésios 2, o que a gente leu, vocês andavam em outro tempo segundo o curso deste mundo, segundo o rumo deste mundo. Ou seja, a gente andava no caminho do mundo. E quando Deus executa a sua graça em nós, o terceiro processo é exatamente esse, reeducação. Deus muda a forma como nós enxergamos o mundo. Então, padrões que na antiguidade para nós era comum, agora, no tempo da graça, no processo da graça, Deus começa a trabalhar essas questões de nós. Então, coisas que para a gente era legal, ok, coisas que num tempo passado era uma coisa comum,
Quando a graça começa a atuar em nós, ela começa a reeducar isso. E ela começa a mostrar que tem coisas e compreensões, coisas que a gente enxergava de uma forma que não são daquela forma como Deus gostaria que nós enxergássemos. Então, por isso que a graça é perfeita. Se a gente prestar atenção, a graça ela é uma escola. Sim. Porque, primeiramente, ela perdoa os pecados do homem, ela remove a culpa do coração do homem, depois ela liberta o homem dessa escravidão, porque imagina, se o homem continuasse cativo do pecado, seria necessário que todo momento, a todo tempo, esse pecado fosse não só perdoado, como toda hora essa culpa, ele teria que ser toda hora convencido de que o pecado dele é perdoado. Mas a graça, ela literalmente remove, tira essa escravidão de cima do homem, e de terceiro fator, o principal não deixa esse homem olhar para trás de novo. Quando esse homem olha para a vida que ele tinha em tempos passados, esse homem não consegue achar uma vida normal. São padrões de vida que são abomináveis diante de Deus. Exatamente. É como se nascesse de novo. Exatamente como Jesus ele falou para Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Então você vivia uma vida de pecado, agora você vai viver uma vida nova. Então para você viver uma vida nova, Deus ele vai te educar de novo. E eu lembrei de um texto com o Felipe falando aqui, que ele vai nessa linha, que é Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 14, que diz: porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Sendo santificados, ou seja, um processo gradativo. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a minha aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e escreverei em sua mente. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Ou seja, é Deus tirando de nós a culpa pelo pecado e inserindo uma nova forma de vida. Também não exime a responsabilidade, no versículo de número 26, que diz: se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Então aqui nós vemos os 2 pontos. Aquele crente que ele está recebendo o Espírito Santo, está no processo de restauração, mas ele acredita que viver na graça é ter a misericórdia permanente. Eu vou viver da forma que eu quero, mas eu vou ser perdoado com isso. Isso é verdade. Então, Igor, o que você vê com isso? Como você viu que a graça te alcançou no seu processo de caminhada, quando você era do mundo e agora que você é crente? Como você sentiu que a graça te alcançou? Olha, vou falar para vocês, a graça é algo inexplicável, sabe? Porque assim, você vive uma vida ali de pecados, não que a gente está isento disso, quando a gente conhece a Jesus Cristo e começa a caminhar com Ele, a gente alcança a graça, as misericórdias, mas assim, a gente vê o cuidado de Deus com cada um de nós, sabe? A gente não merecíamos, né? E assim, Jesus Cristo, Ele veio na cruz do Calvário e levou todos os nossos pecados e assim derramou essa graça em nós que sabe, é incrível, cara. Ela muda literalmente o homem, né? Ela muda. E você vê até no Antigo Testamento essa mesma ideia do que você falou. Exato. Né? Deus olhando para o povo de Israel e dizendo assim: removerei de vós. Sim. Nossa, isso é profundo. Removerei de vós o coração de pedra e colocarei em vós um coração de carne. Cara, isso aqui é sensacional. Eu acho que isso aqui é literalmente o processo de transformação que Deus pretende para a nossa vida. Porque é esse que é o maior problema. Não existe evangelho sem transformação. O evangelho, ele exige transformação. Exige transformação. Então a gente não pode se apoiar na graça e dizer que a graça é uma muleta. Porque quem verdadeiramente é alcançado pela graça, essa pessoa
ela necessariamente ela tem que ser transformada. E essa eu acho que até tomar cuidado para não ser pejorativo nas palavras, mas a gente vê, inclusive, que assim, uma parte da igreja hoje, a gente vê em alguns casos na igreja, a gente vê, por exemplo, que a gente tem casos onde a pessoa não aceita uma repreensão. Quando o irmão vem com amor para exortar aquela pessoa, isso é bíblico. Isso, né? A gente tem exatamente. muito ideal, a gente criou esse ideal que não existe. Sim. O ideal onde somente líderes espirituais podem exortar. Ou a gente criou a cultura do não julgueis. Exatamente. Né? Isso é perigoso demais. Isso é perigoso, porque o não julgueis, biblicamente falando, ele é condicional. Sim. Quando Jesus fala assim, quando tiveres preocupado, né, com o que tem no olho do seu irmão, se atenta primeiro com o que tem no seu olho. Mas você pode perceber que Jesus nunca tira o critério de você ajudar o teu irmão. Exato. Ele só diz, antes de você tirar, vê se você está enxergando bem também. Sim. Né? Porque como que você vai tirar o que está no olho do teu irmão se você está com o olho também comprometido? Então, eu acredito que assim, essa má compreensão da graça, ela ramifica em muitos problemas, porque a gente vê crentes que vivem sem transformação, crentes que vivem a mesma vida, eles dizem ser alcançados, mas a vida deles antes de Jesus e depois de Jesus é a mesma coisa. Então, isso é uma situação extremamente complicada, né? É verdade. Porque se o Espírito Santo ele atuou na sua vida, ele te livrou de todos os seus pecados. Sim. Ele já tirou você de uma escravidão, assim como o Felipe colocou. O pecado ele te torna um escravo, mas a graça de Deus ele te torna livre. Porque antes você não conseguia parar de fazer aquilo que você fazia. Você que bebia não conseguia parar de beber. Você que fumava não conseguia parar de fumar. Você que mentia não conseguia parar de mentir. Mas hoje o Espírito Santo ele te alcançou, te transformou para você não precisar mais viver essa vida errada. E ele te lembra, ele te traz à memória o que é errado e o que é certo para você mudar de vida. Então já anota aí na sua casa. A graça de Deus não é muleta. Então já fica gravado aí, a graça de Deus não é muleta. E agora nós vamos discorrer para um outro assunto. Mas, Igor, o que você ia falar? E assim, gente, falando da minha experiência, o evangelho é difícil. O evangelho ele é renúncia, né, pessoal? Renúncia. Sabe, não adianta você vir para o evangelho, sabe, aceitar Jesus e continuar vivendo as mesmas práticas, sabe? Vivendo, ainda praticando e, sabe, vivendo como se nada tivesse acontecido, e confortavelmente. O que o Lucas falou é importante, porque aqui também a gente vê, nos tempos atuais, uma deturpação do que seria liberdade. Sim. Porque alguém que está do lado de fora, ele olha para o crente e ele diz assim, você não é livre, porque você não pode fazer. Você não pode beber, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas a gente vê, por exemplo, o apóstolo Paulo, inclusive, condenando essa forma de viver. Exato. Não toque nisso, não assista isso, não faça aquilo. Porque a essência do evangelho não é essa. Não toque, não faça, não se aproxime. Mas o que é interessante é que esse conceito de liberdade ele realmente é deturpado. Por quê? Porque a pessoa que está escravizada pelo pecado, ela pensa que ela é livre. Só que quando a pessoa está lá perdida no mundo, vai pedir para ela sair da pornografia, pede para ela parar de beber voluntariamente, pede para ela sair, né, dos costumes que ela tem, e ela vai ver que ela não é livre. É verdade. Porque aí entra outra questão muito importante, eu acredito que até um filósofo ele fala isso, né? Se quando faço o que quero, eu estou fazendo aquilo que a minha vontade pede. Eu estou cumprindo o meu desejo. Exatamente. Ou seja, eu não sou livre, eu estou obedecendo uma regra que está estabelecida. E qual que é essa regra? O meu desejo. Então, esse filósofo ele diz inclusive isso. Ele diz assim, então liberdade para mim deve ser fazer o que eu não quero. Quando eu posso fazer o que eu não quero, então eu sou livre. Eu não sou escravo nem de mim mesmo, nem da minha própria vontade e nem de ninguém. Então, quando eu faço o que eu não quero, então... Eu tenho só uma colocação para fazer aqui. Colocação não, perdão. Pode falar, Varão. Você está aqui para Vocês acham que... vamos lá, a gente recebe a graça. O Espírito Santo, ele atua nesse processo da graça?
Essa é uma pergunta interessante, porque, inclusive, o Lucas mandou essa pergunta para mim com relação a essa mesma questão. Sim. Será que tem diferença entre o trabalhar do Espírito Santo em alguém e a graça atuando em mim? Existe essa diferença? E o problema é justamente a questão de a gente querer desmembrar. Quando a gente tenta pegar, por exemplo, um assunto que é para ser um assunto conjunto, Sim. e a gente tenta separar. A gente vê que, por exemplo, a graça atua, por exemplo, eu citei aqui, por exemplo, pelo menos 3 fatores. Né? Falei sobre questão de perdão, remoção da culpa, falamos aqui também sobre a questão de libertação e falamos sobre a questão de reeducação. E da mesma forma, a Trindade trabalha nessa questão da aplicação da graça. Por exemplo, a gente vê que na Bíblia, a Trindade, por mais que pareça ser uma coisa de difícil explicação, Pai, Filho e Espírito Santo, a gente vê que eles estão sempre trabalhando em favor do mesmo propósito. Sim. Então, a gente vê que, por exemplo, na questão da salvação, a gente vê que os 3 atuam de alguma forma. Ou seja, para salvar um homem, os 3 estão atuando. Agora a questão é o papel de cada um na questão da salvação. Então a gente vê que a salvação ela é planejada pelo Pai. Sim. Deus planeja a salvação. Ou seja, Deus olha do céu e diz, quero salvar. Sim. Qual o papel de Jesus? Jesus é a parte de Deus, ou Jesus é a atuação de Deus que conquista a salvação. Sim. Jesus é a parte que põe a mão na massa. Ou seja, Deus Pai planeja, Jesus põe a mão na massa, ou seja, Jesus conquista, e o Espírito Santo é quem aplica essa salvação alcançada. Então, não tem como a gente desmembrar, dizer o Espírito Santo ele atua até aqui e a graça só atua até aqui. Porque a Trindade está sempre atuando em nós. Ou seja, se a graça é o constante trabalhar de Deus em nós, então não faz sentido dizer que a atuação do Espírito é uma coisa e a atuação da graça é outra coisa, já que a graça é concedida pelo próprio Deus. Então, o Espírito Santo tem que Exatamente. E a Bíblia ela diz que o Espírito Santo ele convence o homem do pecado. Então, essa parte de você ser conduzido a Jesus, porque lembra que o próprio Jesus ele fala que ele enviaria o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele veio testificar de Jesus. Então, como você foi levado a Jesus? Amigo, Espírito Santo ele falou com você no seu coração. Ele foi te mostrando que você está vivendo uma vida errada, de pecado, e te mostrando um outro caminho, o caminho de redenção em Jesus. E ele testifica de Jesus no seu coração. Então nós vamos ver esse mover de Deus na nossa vida. Mas aí que tá. Tem outro porém. Esse assunto não somente são flores. Por quê? Aqui vai um porém das nossas vidas. Nós somos seres julgadores. Nós vamos olhar, por exemplo, uma notícia na TV e nós vamos falar, essa pessoa aqui merece a morte. E aqui vai a minha pergunta. A graça de Deus, então, é injusta? Por quê? Aquela pessoa que foi lá e matou e tirou a vida de uma outra pessoa, se você for olhar da sua casa e for ouvir isso, você vai pensar o seguinte, essa pessoa então merece a morte. E se essa pessoa ela se chegar a Cristo? Deus não vai perdoar essa pessoa? Então, a esse ver, a graça de Deus ela é injusta? Eu acho que esse cenário é justamente o cenário da parábola onde Jesus começa a contar que um trabalhador saiu para procurar um homem, né, dono de uma vinha, Sim. de um conjunto de vinhas. Ele sai procurando trabalhadores e ele contrata um, por exemplo, na madrugada, ele contrata o outro um pouco mais tarde. Chega um momento que tem um que está trabalhando a carga horária inteira do dia e tem um outro que está trabalhando uma hora. Chega na hora de receber o salário, ele começa a fazer ali uma filinha indiana, podemos assim dizer, de forma informal. Sim. E aí o pessoal que trabalhou uma hora começa a receber um salário bom. E aí quem está atrás diz assim, se ele trabalhou uma hora... Eita, quase que eu derrubo o copo. Se ele trabalha uma hora e ele recebe um salário X, então eu que trabalhei 9, 10 horas, seja quanto for, eu vou receber bem mais. Poxa, assim, mas é algo que você fica indignado, cara. Vocês não ficariam? Poxa, você tá ali trabalhando o dia todo, suando, sabe? E vem um outro ali e poxa vida,
trabalhou só 1 horinha e ainda vai ganhar o mesmo. Então, mas aí tá a questão. só Aí um que tá o pouquinho. final da O que você pensa parábola. sobre isso? Eu acho que é um pouco injusto. Mas assim... Justo, não é? Não, ao meu ver, mas assim, Uhum. quem me contratou é ele Sim. que vai, tipo, me Decidir pagar, para quem ele decidir, paga e para quem ele não quer pagar. É verdade, Então, assim, essa questão da graça ser injusta, ela realmente é interessante. Porque, por exemplo, biblicamente, a gente consegue entender que uma pessoa que se arrepender no último instante de vida dessa pessoa, ainda que, com todo respeito, vamos ser francos, vamos ser sinceros, ainda que essa pessoa seja uma pessoa que é extremamente... tem uma vida no sentido de... uma vida inútil, uma vida que não agregou nada na vida de ninguém, uma pessoa que é perdida, uma vida completamente deturpada. Biblicamente, a gente entende que se essa pessoa, no último suspiro de vida que essa pessoa tem, se essa pessoa confessar Jesus ou se arrepender dos seus pecados, essa pessoa recebe a salvação. Sim. Eu tenho até algo a falar aqui. Vamos Fale, pegar. Varão. Vamos pegar. Manda. Vamos pegar os 2 ladrões na cruz. Essa aqui é polêmica, hein? Polêmica, né, Varão? Então, assim, Jesus estava ali na cruz e tinha um que sabe, que estava zombando, não queria saber de Jesus, e o outro ali pede misericórdia e alcança a misericórdia. Então, nós vemos que a graça alcançou ele, não foi? Assim, ele poderia ter vivido a vida dele de pecado, fazendo só coisa que desagrada a Deus, mas no último instante ele fala, meu Deus, me ajuda aqui, e Deus ainda ajuda o camarada. E o que torna pior esse cenário, só pra gente refletir aqui, nós três. E o que torna esse cenário pior é que o ladrão na cruz, aparentemente, mesmo ele alcançando a salvação, ele não produziu nenhum fruto. Pelo menos não para o crescimento da obra de Deus. E quando Jesus fala assim, naquele dia, haverão pessoas que, eu direi, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, e essas pessoas começam a argumentar, começam a dar carteirada. Mas eu expulsei demônio. Mas eu curei enfermo. Resumindo, são pessoas que de alguma forma, essas pessoas de alguma forma, trouxeram alguma edificação. Sim. Concorda? Concordo. Só que... E outra, o que é mais interessante é que Jesus não está preocupado na parábola em desmentir essas pessoas. Você não vê Deus na parábola dizendo assim, não, mentira, você não fez. Eu vi lá e você não fez, não. A preocupação ali não é se ele fez ou se ele não fez. A questão é que ele fez, ele realmente realizou, mas ele não conhece o Pai. E aí a gente entra nesse cenário que parece, a primeiro ponto, parece mais injusto ainda. Quer dizer, o cara que não fez nada, mas em um momento ele fez uma coisa correta, ele ganha a salvação, e o cara que talvez fez muitas coisas que inclusive é mandamento, por exemplo, oração pelos enfermos, a questão mesmo de expulsão de demônios, e o cara fez. E mesmo assim, ele não era da salvação. E aí? Como que fica essa questão? Tem uma parábola da Bíblia que eu acho sensacional nesse ponto, assim, porque ela fala de 2 servos, né? É um senhor, e o servo desse senhor estava devendo ele. Se nós formos pegar a conversão daquela dívida, é uma dívida impagável. Chegou o dia de pagamento, o dia final do término daquela dívida. O servo não tinha o valor da dívida para pagar o seu senhor. Então, o seu senhor vai cobrar. É lei que, se não pagasse a dívida, quem teria que ficar como servo é a família inteira. Então, o que acontece? Quando chegou o dia, o mestre daquele servo perdoa a dívida dele. O servo fica feliz demais. Ele fica feliz porque uma dívida que ele não teria como pagar na vida dele inteira. É uma dívida como se fosse, vamos supor, 10 milhões de reais. Você tem para pagar em um ano, Varão? Tem para pagar em um ano? Então. Talvez você não tenha na sua vida 10 milhões de reais, não é verdade? Vamos colocar aqui de valores, 10 milhões. Quantos brasileiros vão ganhar isso na vida inteira? Difícil, né? Sim. Se juntar tudo, uma peleja. sem comer, talvez você não consiga nunca na vida. Mas aí acontece o contrário. Esse servo que foi perdoado, ele tinha outro servo. Ele tinha um servo que servia ele. E vamos colocar em valores. Esse servo que estava devendo ele, estava devendo 100 reais. Chegou o dia de pagamento da dívida. O mestre daquele servo foi cobrar. O servo pediu misericórdia para ele.
Mas ele não quis dar misericórdia. Ele fez a família toda dele de escravo, porque ele não quis perdoar esses 100 reais. Adivinha quem ficou sabendo depois? O mestre do servo que ele perdoou muito. Ele chamou esse servo e falou: eu te perdoei uma dívida que você não teria como pagar. Mas você não tem coragem de ter misericórdia por 100 reais? É exatamente esse cenário da graça de Deus. Se nós fôssemos contar o prejuízo do nosso pecado, seria impossível da gente pagar. Mas a gente ficar julgando o peso das coisas que os outros fazem. Então, muito fácil a gente chegar e falar o seguinte: nossa, mas essa pessoa matou outra. Ela é digna de morte. Mas, quem somos nós para dar um julgamento sobre essa pessoa de falar: nossa, essa pessoa é digna de morte? Se nós fôssemos julgar os nossos pecados, que todos eles, para Deus, merecem a morte, como nós ficaríamos, né? Eu acredito que o nosso saldo devedor seria bem grande. Então, depois de tudo isso, a graça de Deus ela é injusta? Isso que o Lucas falou é muito profundo. De verdade, eu me sinto até realmente tocado, porque, assim, realmente é uma dívida impagável. Sim. E o problema das pessoas, isso é muito sério, o problema das pessoas que não conseguem entender que elas são pecadoras, o problema é uma cegueira espiritual. Exato. Porque, assim, quem verdadeiramente está próximo de Deus e quem verdadeiramente é alcançado pela graça de Deus, ele sabe discernir a graça. Ele sabe que o lugar... Por exemplo, a gente sabe que estar sentados aqui nessa mesa é uma obra de Deus. Sim. E é uma honra. Sim. Porque aí entra também na outra questão. A graça de Deus ela é dada literalmente por Deus. A pergunta é, o que você fez na questão da contribuição para a sua salvação? O que você fez que poderia te possibilitar a salvação? A resposta é nada. Nada. Exatamente. A Bíblia diz, quando Deus olha para o povo, ele diz assim: as vossas obras de justiça para mim são como trapo de imundícia. O apóstolo Paulo diz assim: vocês quando acharem que vocês são bons servos, pensem que vocês são maus servos, ainda fazendo aquilo que vocês deveriam fazer. Vocês não estão fazendo mais do que a obrigação de vocês. Agora, o que é muito interessante com relação a essa pergunta, se a graça é injusta, entra aqui também mais duas questões. Eu já vi gente argumentando com relação a dizer que a graça é injusta por duas questões. E eu já refleti muito sobre isso. A graça também parece injusta porque... Pensa comigo, Lucas. Tanto você também, Igor. Sim. Se você é uma pessoa que você está, por exemplo, aqui dentro do conjunto de leis do Brasil, a gente sabe, por exemplo, que roubar é crime. Sim. E eu pergunto para vocês, se você rouba no Brasil sabendo que roubar é crime e já tem uma lei pré-estabelecida, essa lei já está determinada. Não é justo? Justo, pela lei, que você pague por aquilo que você acabou de cometer? Sim. Sim, justo. Agora a pergunta é, será que seria justo se eu roubasse e de repente o Lucas fosse preso no meu lugar? Não é algo justo. Sim. E aí entra o argumento de quem talvez diga que a graça é injusta. Será que a graça é injusta? Já que a Bíblia diz que Jesus era santo, que em Jesus não tinha pecado. E a Bíblia coloca claramente uma sentença inicial. Isso está implícito desde o Gênesis. Sim. Porque, como o Lucas aqui disse, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Isso está implícito desde o Gênesis. Talvez não com essa nomenclatura, não com essa frase, mas o princípio que Deus deu para Adão e Eva já era exatamente esse. Não coma deste fruto, e o dia que comerdes, certamente morrerás. Então, essa ideia de pecar e morrer já é uma coisa que está desde o Antigo Testamento implícito. Agora, será que é justo Jesus que é santo? Então pensa comigo, vamos construir essa linha de raciocínio. Se eu sou merecedor da pena a qual a lei está me sentenciando, então Jesus que não tem pecado, certamente não tem dívida para pagar. Sim. Certo? Então esse também é um dos pontos do porquê a graça poderia ser analisada como algo injusto. O outro ponto é, Deus me isentou da sentença? Se Deus é justo e Deus já estabeleceu uma lei anterior, e Deus disse, o salário do pecado é a morte. Se Deus deixasse de cumprir essa lei, Deus não estaria indo contra um dos seus atributos, que é ser justo?
É uma boa pergunta. E vamos responder. Sim. Importante é responder. Isso. Eu quis só complicar mais esse cenário. Sim. Mas, vamos lá. Como a gente entende isso biblicamente? A primeira questão que a gente pode responder com relação a Jesus sofrer a penalidade no nosso lugar, esse ato não é injusto. Porque, primeiro ponto, é do interesse de Jesus nos salvar. Então, Jesus não é obrigado a se entregar na cruz do Calvário. Jesus dá a vida dele na cruz do Calvário. E é exatamente isso que ele diz. Ninguém toma de mim a minha vida. É eu mesmo que a dou. Ou seja, nesse quesito a graça não é injusta. Neste ponto que eu estou aqui primeiro levantando, a graça não é injusta porque é um ato voluntário. O segundo ponto é, Deus é tão perfeito que, olha que coisa interessante, existe uma lei pré-estabelecida, certo? Sim. Se Deus quebra o princípio dessa lei, eu penso que Deus é injusto. Ou que Deus é indeciso. Porque se Deus diz o salário do pecado é a morte, e de repente, quando o homem escolhe aquilo que ele não queria que o homem escolhesse, ele diz assim, seguinte, a primeira lei que eu coloquei não está valendo, figuinha, vamos aqui cancelar. Não gostei desse jogo que eu fiz aqui, não. Vamos mudar. A lei só valia se você obedecesse. Se não obedecer, então não vale mais. Então Deus seria injusto. Sim. Só que ao mesmo... Olha que coisa, cara, é um paradoxo muito louco. Porque ao mesmo tempo que Deus precisa cumprir a lei que ele pôs porque ele é justo, ao mesmo tempo Deus tem que demonstrar misericórdia porque ele é misericordioso e ao mesmo tempo ele demonstra amor porque ele é amoroso. Então Deus está ali, entre aspas, tá, gente? Eu estou fazendo isso aqui uma figura... colocando uma figura humana, para a gente entender esse cenário. Então Deus está entre a cruz e a espada. Porque se Deus decide aplicar a sentença, Deus está sendo justo. Porém, não está sendo misericordioso. E se Deus decide aplicar a misericórdia e livrar a sentença e anular a sentença, Deus está sendo misericordioso, mas não está sendo justo. Só que a solução da cruz do Calvário é uma solução, cara, perfeita. É literalmente uma resolução para os dois problemas. Porque Deus nos ama e não quer nos condenar. Mas Deus é justo e não pode abolir a lei. Então o que Deus faz? A gente chama isso na teologia de substituição penal. Deus mantém a sentença, mas Deus troca a pessoa que está recebendo a sentença. Isso é graça. Deus tem uma primícia. Deus tem uma primícia. Qual que é a primícia? O salário do pecado é a morte. Ele tem que cumprir. Imagina, Deus está sentado no banco de juiz, mas ao mesmo tempo Deus está sentado no banco da misericórdia. Deus precisa aplicar a sentença, mas ao mesmo tempo Deus precisa demonstrar misericórdia. Deus quer demonstrar amor. Sim. Porque aqui entra uma questão que é polêmica. Deus ama quem vai ser enviado ao inferno? Ama. Claro. A Bíblia mostra a nós que o amor de Deus é incondicional. E o que é incondicional? O amor de Deus é incondicional, significa que Deus nos ama independente das condições. Ou seja, você que está ouvindo, isso inclusive é muito importante. Deus te amar não significa que você vai herdar a salvação. E você não herdar a salvação também não significa que Deus não te ame. Deus pode te amar e mesmo assim aplicar a sentença que ele disse que aplicaria. Sim. Então, isso é uma coisa muito interessante. É interessante. Então, com relação a isso, a solução da cruz é perfeita. Por que a solução da cruz é perfeita? A solução da cruz ela é perfeita por quê? Jesus faz o seguinte: se eu não posso abolir a lei e eu não quero sentenciar o homem, eu vou pagar. Então a lei exigia o quê? Pelo pecado, a vida de alguém. Então Jesus não quer aplicar o homem, então o que Jesus faz? Eu carrego isso. Então, cara, isso é profundo. Isso é profundo demais, porque é exatamente o que está dito no texto de Isaías. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Exatamente. É lindo demais. E outro requisito era vir como homem, né? Então ele se rebaixou. Ele abdicou da sua glória, veio como um mero mortal, porque como homem ele poderia pagar a nossa dívida. Então pensa, meus irmãos, olha o tamanho dessa graça. Olha como essa graça ela nos constrange. E, irmãos, de coração mesmo, você, depois de saber de tudo isso, de fato, você quer viver uma vida de pecado? Depois que Jesus ele fez tudo isso por você?
É como em Hebreus diz que estaria pisando esse sacrifício. E olha o tamanho desse sacrifício. Olha o que ele fez por nós. Nós fomos aquele que fez isso contra Deus. Nós pecamos. Nós nos distanciamos de Deus. E esse próprio Deus, ele arrumou um caminho que não existia para que nós fôssemos salvos. Pode falar. E assim, talvez você esteja aí pensando, para mim não dá mais jeito, né? Porque o nosso pensamento de muitas pessoas é assim, não dá, eu não consigo. E assim, a gente vê um exemplo muito importante na Bíblia, que assim, vamos falar aqui de Saulo. Deus muda até o nome dele, né? De Saulo. Mais ou menos sobre isso. Mas pode continuar. Assim, ele se torna Paulo, o apóstolo de Cristo. Então a gente vê ele perseguindo os cristãos, perseguindo a igreja, e depois a gente vê que no caminho de Damasco ali, né? Deus tem um encontro, Jesus tem um encontro com ele, e ali a vida dele muda de um dia para a noite, e assim, ele começa a andar com Cristo começa a direcionar ele, e faz uma transformação, e ele começa a fazer obras missionárias, ele começa ali, fazer a obra de Deus, faz discípulos, exatamente, chama para perto pessoas que talvez também não tinham perspectiva de vida, e a graça a gente vê alcançando, e é tipo fogo, irmão. Fogo. O negócio bom pentecostal, ele traz essa. Glória. E assim, é algo muito, muito importante, muito lindo de se ver, né? Exatamente. Até ele fala ali, segundo Coríntios 12, da visão celestial que ele recebe, né? Sim. E ele fala ali sobre a graça, que Deus fala para ele, né? A graça te basta, Paulo. Que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E uma coisa interessante, eu gosto de desembaraçar os nós e colocar um pouquinho mais de nós. Aí eu levanto assim que é bom. Eu levanto uma outra pergunta na mesa. Sim. Essa pergunta é boa. Né? Eu já vi, inclusive, ateu falando sobre isso. A pergunta vamos lá. Você tem que ser franco de novo. Vamos ser francos de novo. Vamos. Deus criou o mal? Eu vou chegar nesse ponto de raciocínio. Deus criou o pecado? Porque assim, mesmo que a gente diga que Deus não criou o pecado de forma direta, mesmo que a gente diga que Deus não teceu o pecado com as mãos, Deus escolheu colocar a árvore ali no meio. E ao mesmo tempo que Deus põe, Deus diz para não comer. Mas a pergunta Deus é onisciente? Sim. E Deus tem ali a sua... Deus consegue saber as coisas previamente. Então se Deus sabia, para que colocar lá? E aí a pergunta por que eu tenho que agradecer a Deus? Por que eu devo ser grato a Deus por me salvar? Essa é polêmica, tá? Pelo amor de Deus. Por que eu tenho que agradecer a Deus por uma coisa que Ele colocou como possibilidade? Talvez alguém faça essa pergunta. E a gente também vai responder essa pergunta. Mas, deu para entender? Sim, deu para entender. Porque, basicamente, Deus colocando uma árvore e dando a possibilidade. Ele fala o seguinte, se você comer, você vai morrer. Então, tem todas aqui para comer. Você não pode fazer isso. Então, por que Deus colocou logo uma árvore que poderia levar à desobediência? Porque na visão de uma pessoa que está olhando de fora, talvez ela olhe e diga assim, Deus está me salvando dele mesmo. Exato. porque é como se, numa analogia, é como se a gente estivesse colocando um perigo na frente de uma criança, por exemplo. Talvez alguém olhe isso, já vi também, inclusive, essa argumentação. Sim. E um adulto dizer assim, não toca. Porque senão o final daquilo ali é morte. Mas Adão e Eva não sabiam que era morte. Isso também não abre uma premissa para curiosidade? Sim. E essa pergunta é polêmica. Porque aí também entra na questão da injustiça. Por que eu devo ser grato pela graça, quando na verdade Deus criou a possibilidade de eu pecar? O que você pensa sobre isso? Então, aqui vai a questão. Como que
como que de fato nós poderíamos dizer que nós servimos verdadeiramente a Deus se a única, a única opção seria servir unicamente a Deus? Não ter uma outra possibilidade. Sim. Então, o que te diz ser obediente ou não, sendo que a única alternativa é você ser obediente? Você de fato estaria sendo obediente se você não tivesse a possibilidade de errar? Então, eu acredito exatamente nesse fator. Então, Deus, ele é um pai. O pai, ele diz o que nós devemos ou não devemos fazer, porque ele sabe o que é prejudicial a nós ou não. Então, eu acredito que Deus, ele dá a possibilidade de conhecer o bem e o mal para Adão e Eva, falando qual é o caminho certo para eles, exatamente dando a possibilidade da obediência e da não obediência. Então, se não tivesse essa possibilidade, para mim a obediência de Adão e Eva era falha. Eu entendo assim, muito bom, Lucas, a sua fala. E assim, eu entendo que é o seguinte, Deus, ele não cria robôs. Uhum. Deus não criou a gente, programou a gente, né? Então, assim, Deus quer que seja algo voluntário. A gente ama Ele pelo que Ele é, pelo que Ele, sabe, nos proporciona e tal. Então, assim, imagine se Ele criasse robô. Se Ele quisesse só que a gente fizesse o bem, sabe? Tipo, vocês vai ser programado para fazer só o bem. E vocês não vão ter o conhecimento do mal. Vocês não têm a possibilidade de cometer o mal. Isso, não tem a possibilidade. Então, assim, sabe? Então ele dá esse, como eu posso dizer? Essa liberdade. Essa liberdade para a gente escolher o que é que eu quero. Sim. Eu confesso que, de verdade, essa era uma pergunta que nos últimos dias estava remoendo a minha cabeça, sabe? Tipo, eu tava pensando com relação a isso. Sabe por quê? Eu estava, inclusive, falando ontem com a Ana Júlia, né, sobre isso. Uma coisa muito interessante é o seguinte, que acho que tem que ser mencionado. O amor de Deus, ele é uma coisa assim incomparável com qualquer coisa que a gente encontre na Terra. A mente de Deus funciona diferente de como a nossa mente humana funciona. Sim. Tanto que é profundo também, quando ele diz assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos são muito mais altos do que os seus. Ou seja, essa discrepância de nível de raciocínio é completamente assim, não tem como comparar. Sim. E, com certeza, essa questão da mente também se aplica à questão do amor. Sim. O amor de Deus. E o que eu mais penso, de verdade, o que eu tenho pensado muito nos últimos dias a gente tem um texto bíblico onde nos mostra que o amor na Terra que mais se aproxima com o amor de Deus, o amor mais forte na Terra que a gente conhece, pelo menos é o que está no senso comum e que é qual o amor? O amor de mãe. O amor de mãe. Só que o que é mais interessante é que o texto coloca uma espécie de possibilidade de falha. O próprio Deus, ele diz: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho. O que o texto está dizendo, em outras palavras, possa ser. O amor de mãe é um amor muito grande, muito especial, mas ainda assim não é um amor perfeito. Ainda assim, possa ser que uma mãe esqueça do seu filho. Sim. E ele está fazendo uma espécie de comparação. Ele diz: porém eu, todavia, não me esquecerei de vós. Então, assim, eu penso que isso ele se aplica na questão da liberdade. Porque, igual vocês falaram, muito bem falado, foi uma fala muito feliz com relação. Deus não criou robôs. Sim. Se não existem possibilidades de escolhas, se não existem caminhos diferentes, não existe uma escolha real. Exatamente. Então, se Deus diz, só existe o bem, só escolha o bem, só tem como escolher o bem, Deus não te deu escolha nenhuma. Sim. Deus te programou por caminhos possíveis. Agora, essa é a beleza de Deus. E é de verdade, isso é uma coisa que eu tenho refletido, porque assim, Deus entrega a liberdade ao homem para que o homem possa escolher. É assim que eu vejo. Deus coloca a árvore, Deus diz o que acontece caso o homem tome aquela escolha, assim como ele disse, um pai instruindo o filho. Mesmo assim, o amor de Deus é o que eu tenho pensado. O amor de Deus é tão profundo que mesmo Deus vendo
o homem tomando a escolha que ele não gostaria que ele tomasse, Deus respeita aquilo que ele deu ao homem. Liberdade. E o questionamento que eu tenho sempre é, será que isso está dentro do amor de Deus? Pensa comigo. Será que dentro do amor está contido o respeito? O respeitar o que foi dado? Respeitar a escolha? Respeitar o caminho que é tomado? Porque ao mesmo tempo que você vê que Deus respeita a escolha do homem, mesmo assim, Deus está interessado em salvar. Sim. Salvar. Fazer o homem tomar um rumo completamente diferente do que o que ele tomou, que inicialmente é negativo. Sim. Mas você não vê Deus impondo. Deus não reprograma o homem. Então, a gente vê que essa questão do amor, ela é muito interessante por exatamente por isso. Porque eu acredito que amar também entra nessa questão de respeitar a escolha. Exatamente. Então, Deus está me salvando dele mesmo? Não, Deus está me salvando de mim mesmo. Sim. Só porque Deus criou a possibilidade não significa que Deus quisesse que você tomasse essa decisão. Deus entregou na sua mão a liberdade. Então, o que origina o pecado? O excesso de liberdade. O mau uso da liberdade. Né? Então, acho que esse é um assunto interessante de se levantar. O mau uso da liberdade te torna escravo do pecado. Ou seja, te torna escravo das suas próprias paixões. Você deixa de ser um ser humano livre e você vive como se fosse um animal. Por instinto e por desejo. Você acaba vivendo a sua vida só por instinto e por desejo. E esse é um grande problema. E já que nós estamos na linha muito da misericórdia, vamos para outra ponta também. Então eu quero fazer a outra pergunta. Se Deus perdoa tudo, por que ainda precisamos mudar? Essa é boa. Essa é top. Essa é boa. Sabe por que essa é uma boa pergunta? Porque, biblicamente, a gente tem algumas coisas que... A Bíblia é cheia disso. Né? A gente chama isso de antinômios. É quando duas coisas são verdades, mas essas verdades parecem que não dá para andar juntas. Ou seja, porque a gente diz, eu posso fazer alguma coisa para me salvar? Não. É o que a gente ensina. Eu não posso fazer nada para me salvar. Nada do que eu faça tem a capacidade de me salvar. Sim. Mas também, nada do que eu faça também pode me eximir do perdão de Deus. Mas aí entra a pergunta. Se nada do que eu faça pode me salvar, por que eu tenho que fazer ainda? É verdade. Por que eu ainda tenho que fazer? Se eu estou morto e minhas obras só são ruins, por que eu tenho que buscar santidade? E é exatamente essa pergunta. E a gente vê isso aqui no capítulo de número 2 de Efésios, no versículo de número 10. No versículo de número 9 ele diz, não de obras, para que ninguém se glorie. E ele diz no versículo 10, pois somos feitura dele. Ou seja, nós somos criação de Deus, nós somos feitos de Deus. E aqui ele não está falando de criação no sentido natural de Adão e Eva. Ele está falando aqui da nova natureza. Somos feitura de Deus e ele diz, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O que isso significa? Por isso que eu falo, a Bíblia é um livro muito difícil. Não adianta a gente querer simplificar a Bíblia. A Bíblia é um livro difícil e quando você lê, você bate o olho e fala, parece que é uma aparente contradição. Mas não. Qual que é a situação? A gente tem um texto bíblico que diz o seguinte, que a carne, a parte carnal do homem, ela não se submete à lei de Deus. A carne de nenhuma forma vai satisfazer o que a lei de Deus exige. Mas a questão principal vocês conseguem perceber que existe uma tal lei de Deus. Sim, existe. Então, existe uma lei de Deus. Ainda que você não consiga cumprir, essa lei de Deus existe. E aí surge outra pergunta. Se essa lei de Deus existe, e Deus estabeleceu, Deus claramente não vai criar uma lei que ele não tivesse interesse que fosse cumprida. Ou seja, essa lei de Deus, de alguma forma ou de outra, ela tem que ser cumprida. Então Deus tem a pretensão que essa lei seja cumprida. E, inclusive, essa lei fala sobre o caráter de Deus. Porque Deus nos mostra que, obedecendo essa lei, nós trazemos alegria à pessoa de Deus. Sim. Mas quando nós vamos contrário a essa lei de Deus, nós entristecemos o coração de Deus. Então, por que eu devo ainda andar em caminhos bons? Bom, aí está a confusão das obras. As obras não colaboram para a salvação.
Mas as obras autenticam quem realmente foi alcançado pela graça. Porque quem foi alcançado pela graça e teve a mente reeducada e a mente transformada, essa pessoa agora tem uma nova natureza. E dentro dessa nova natureza, essa pessoa tem um desejo. Sim. E qual é o desejo? Eu quero agradar a Deus. E como agradar a Deus? Tudo isso está descrito na lei de Deus. Então, por que andar em boas obras? Porque Deus nos fez originalmente para andar nessas boas obras. Essas boas obras não me fazem ser salvo, mas essas boas obras é o caminho que um salvo deve trilhar. Ou seja, eu fui salvo, por isso eu busco agradar a Deus. Então, você vê que inclusive Jó agia dessa forma. Sim. Jó agia dessa forma, José agia dessa forma. Tanto que quando, por exemplo, a mulher de Potifar faz aquela proposta para José, ele diz, eu não posso fazer isso com meu Deus. José sabia o que é que agradava o coração de Deus e aquilo que Deus não se agradava. Então você vê que o princípio, e isso entra no princípio do cristão. Um cristão não deve andar no sentido de saber até onde o limite do pecado vai. Então, por exemplo, será que eu posso ir até essa linha? Até onde eu posso ir próximo do pecado, que não é pecado, mas ainda assim me proporciona pelo menos um pouquinho de prazer? A gente vive assim. Sim. Essas são as perguntas dos crentes hoje. Eu posso beber? A Bíblia diz que o pecado é se embriagar. Resumindo, eu quero experimentar o prazer de beber. Aí tem a questão, mas beleza, então eu não posso beber. Então eu beber uma cerveja 0 tá de boa. Tá entendendo? Sim. Eu posso até ou mais para os jovens. Os jovens acho que têm mais essa visão, infelizmente. Que é, até onde eu posso ir no namoro? Eu posso beijar, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, aonde eu posso colocar a mão, na cintura, seja onde for. Resumindo, essa é a preocupação do jovem. O jovem, ele quer que você diga para ele assim, você pode descer até um pouquinho depois da cintura, mas não muito abaixo, porque é pecado. Então o que ele vai fazer? Ele não vai colocar a mão aonde é longe do lugar onde você disse que ele não podia colocar a mão. Ele vai querer colocar no limite do limite. E esse é o problema de uma vida de alguém que não é transformado. Porque o evangelho não é sobre o que eu posso ou o que eu não posso fazer. É sobre o que eu faço que agrada e o que eu faço que desagrada a Deus. Então o verdadeiro cristão ele não está interessado em será que eu posso provar um pouquinho desse prazer? Ele está mais interessado, será que isso aqui edifica? Será que isso aqui vai me aproximar? Isso aqui vai me fazer estar mais perto de Deus? Então, essa é a parte da questão das obras. Exatamente. Tem um texto que sempre quando fala desse assunto eu lembro, que é 1 João capítulo 2, versículo 3, que diz: sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então Deus ele nos faz uma nova criatura e o amor dele vai se aperfeiçoando na nossa vida. Não quer dizer que você vai andar perfeito. Não quer dizer que você vai andar perfeito sem errar, sem pecar. Absoluta, né? Em perfeição absoluta. Mas você vai querer andar cada vez mais perto e nos padrões que é o nosso molde, que é Cristo. O nosso molde é Cristo, o padrão perfeito. E é esse alvo que nós devemos atingir. Provérbios fala isso. Exatamente. E assim, como Paulo fala pra gente, a gente tem que pegar a palavra e enxertar no nosso coração. Exatamente. Assim, irmãos, tem até um versículo que tem na Bíblia, agora não vou me recordar, mas assim, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, assim, se você tá com isso na cabeça, eu vou passar aqui um pouquinho aqui E tá tudo bem. em algumas ações no meu relacionamento. Eu vou beber. Eu não sei se eu faço tatuagem ou não faço. Não sei o quê. Então, guarda essa palavra no teu coração. Tudo é lícito. Está ali, irmãos. Está ali na tua frente. Você pode fazer tudo. Mas você, como cristão, você tem que fazer uma autoanálise. Poxa vida, será que Deus vai se agradar disso? Não é? E sempre o que ele disse. O aperfeiçoamento. Isso é uma característica do cristão. Sim. E é exatamente o que diz em Provérbios. O caminho do justo é como a luz da aurora. Ou então a gente diz assim, é como o amanhecer. Ou seja,
o caminho do justo vai brilhando, 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 até que um dia seja dia perfeito. É exatamente isso. Ou seja, eu não sou perfeito, mas amanhã eu tenho que ser melhor do que sou hoje. Essa obra de Cristo só vai se concretizar em um momento. Sim. Quando Cristo arrebatar a sua igreja e transformar o meu corpo, e aí essa obra vai estar completa. Porém, entra essa questão, né? Sim. Exato. E para fechar, porque aqui a gente já passou de 1 horinha de podcast, para fechar, eu acho que essa pergunta é bem importante, porque existem pessoas que elas acabam, como que se diz? Pessoas que acabam ficando com muito remorso. Eu acredito que essa é uma pergunta exatamente que toca essas pessoas. Pecado premeditado tem perdão pelo alcance da graça? Cara, essa pergunta ela entra até naquele campo de será que a graça tem limite? Exatamente. Na realidade, a gente fez uma distinção. Irmãos, a gente tem que entender uma coisa. A má compreensão bíblica nos submete a fardos que a gente não deveria estar submetido. A gente vê isso, por exemplo, o apóstolo Pedro falando sobre isso. O apóstolo Pedro ele começa falando o seguinte. Ele fala, o apóstolo Paulo vos escreve sobre questões que são difíceis. Ele diz isso. Quando o apóstolo Paulo escreve uma carta, ele escreve sobre assuntos que são de extrema dificuldade. E ele sempre diz, ele diz assim, e tem pessoas dentro da igreja, isso o apóstolo Pedro falando, se não me engano, em 2 Pedro. Ele diz o seguinte, e algumas pessoas que não têm conhecimento, ele usa a palavra indoutos. São pessoas que não têm capacidade de interpretar. É literalmente isso. A gente tenta fugir desse caminho porque a gente quer ser ético, mas é literalmente isso que o texto está dizendo. Ele diz indoutos que distorcem a palavra, mas eles não distorcem por uma questão moral. Não é uma questão de distorção proposital. É uma distorção por uma falta de capacidade de interpretação. E ele diz assim, eles distorcem para a própria condenação. E isso entra na questão do que a gente estava falando aqui. Porque essa má compreensão faz a gente criar mitos que a Bíblia nunca nos disse. Então, por exemplo, a gente tem uma ideia. Por exemplo, não vou me aprofundar nesse assunto, a gente já falou, se você quiser ver, a gente fez um podcast sobre isso. Mas, por exemplo, na questão da ceia. Como a gente diferencia, geralmente, qual é a interpretação que a gente tem com relação à ceia? Quem está em pecado pode tomar ceia? E o que é estar em pecado? A gente sempre ouve isso. Não, tem uma diferença. Tem uma diferença de quem peca inconscientemente e a gente diz, esse pode participar da ceia. Mas quem premeditou pecado não pode participar da ceia. Não é isso que a gente sempre vê? Exatamente. Só que, biblicamente, essa distinção de níveis de pecado com relação... Preste atenção, não estou falando de distinção de pecado no geral. Não existe distinção de pecado com relação a... O pecado premeditado tem um peso e o pecado inconsciente tem outro peso. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Tudo é pecado. Tudo é pecado. O pecado inconsciente é tanto pecado quanto o pecado que eu faço premeditado. Inclusive, é até perigoso, talvez em uma determinada ocasião, você cometer um pecado de forma inconsciente. Porque, por exemplo, o crente que comete, por exemplo, mentira de forma inconsciente, ele não se atenta que mentiu, algum problema tem. Exatamente. Agora, essa distinção não existe. Não existe. Tanto que, por exemplo, o pecado de Davi foi completamente premeditado. Eu não consigo ver um pecado mais premeditado do que o pecado de Davi. Sim. Davi primeiro olhou, primeiro ele sondou. Quem é aquela mulher? Depois, manda ela vir aqui. Depois conversou, caiu. Depois que caiu, a mulher engravidou. E aí o pecado fica mais premeditado ainda. O que era só um pecado de adultério, que já era muito, simplesmente agora ele fala, não, um assassinato. Vamos tentar encobrir e... Se safar. Ou seja, mais premeditado do que isso, mais premeditado do que o pecado de Jonas. Deus disse, vai até Nínive. Aí Jonas, beleza, vou comprar uma passagem, vou para Tarsis. Se escondeu no porão do navio e lá ficou. Então, mais premeditado do que esses pecados. Então, assim, com certeza, a graça também perdoa pecados premeditados. Agora, o critério que dita, e isso é interessante, eu quero fazer, essa frase aqui ela pode até ser mal interpretada, mas é mais uma frase com relação a uma provocação.
A graça é para todos, mas ao mesmo tempo não é para todos. Porque a graça, ela é disponibilizada para todos os pecadores. Mas a graça não alcança todos os pecadores. Porque existe um critério para a graça. O arrependimento. Exato. Ou seja, existe um limite para a graça? Existe um limite para o perdão de Deus? Sim. Se você decidir que não quer se arrepender, se você decidir que não quer mudar de vida, Deus não lhe perdoará. Não porque Deus não tem poder para te salvar. Mas voltamos à mesma questão. Escolhas. Sim. Escolhas. Então, sim, de forma direta, uma pessoa que teve cometido um pecado premeditado, sim, essa pessoa, existe perdão para essa pessoa. Claramente, existe perdão para essa pessoa. E essa má compreensão do que a gente tem dito, já caminhando para o final, como o Lucas mesmo disse, essa má compreensão ela gera problemas dentro da igreja. Porque eu acredito, sinceramente, talvez eu possa até ser julgado por essa fala, mas eu acredito, sinceramente, que o maior problema não são os que estão vivendo de forma liberal. Porque o que está vivendo de forma liberal dentro da igreja, em algum momento, ele está sempre em exposição. A exposição da palavra sempre está tendo contato com ele. Em algum momento, provavelmente, essa pessoa vai ser alcançada, vai abrir os olhos e dizer, não, pera, a graça não funciona dessa forma. As duas coisas são problemáticas. Mas pior, para mim, pior ainda é a pessoa que está próximo de Deus, mas não compreende como Deus age. Então a pessoa vive debaixo de um peso. E a gente já até falou sobre isso, né? Por exemplo, as pessoas vivem, por exemplo, como se eu orei ontem, orei antes de ontem, orei antes de ontem, mas se eu não orei hoje, Deus está bravo comigo. Né? Deus me rejeitou. E isso é, com certeza, uma má compreensão da graça de Deus. Né? A salvação ela não é como um vidro. A salvação não é como um vidro onde hoje a salvação está inteira e amanhã ela se quebra. Não é assim que funciona. Mas a gente entra nisso. É um relacionamento. Nós temos que entender que o caminhar com Deus é um relacionamento. Deus ele é misericordioso conosco, ele nos indica o caminho. Mas se você ficar caminhando no seu erro, não vai ter perdão para você. Se você sabe que você está errado, você escolhe fazer o errado. A Bíblia diz, ela deixa claro, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, se você confessa, você não deixa, e você mesmo sabe que você vai fazer de novo, porque você tem consciência de que você quer fazer de novo, e você não se arrepende de fato, não tem misericórdia para você. Porque se você mesmo sabe, imagina Deus, cara. Sim. Deus que te sonda, ele conhece o seu coração. Teve perdão para Davi, porque no momento que Deus expõe para ele que ele pecou, ele falou, Deus, eu pequei. E na mesma fala, o profeta Natan, ele diz, e Deus perdoou o seu pecado. Porque Deus expõe para ele o erro e ele reconhece, confessa e deixa. Nós vemos isso na vida de Davi. Ele errava, ele tinha consciência do que fez, ele se arrependia de fato e ele deixava esse pecado. Então, para você que está ouvindo, a graça de Deus te alcança para que te dê força para você deixar os seus pecados. Mas a graça de Deus, como foi falado, eu até guardei isso, a graça de Deus não é uma muleta. Então, se você quer viver uma vida de pecado, meu amigo, não tem misericórdia para você. Ou seja, que nem disse o texto de Hebreus, você está pisando no sangue de Jesus, no sacrifício que ele te fez. Então, o mau entendimento da graça leva a um mau entendimento de como nós devemos viver a nossa vida com Deus também. Então, esse tema foi fantástico. Agradeço a vida do Igor, que topou aqui ser o host com a gente, trazendo pontos de vista que diversas colocações dele é que você que está em casa pode ter no seu sofá. E também o nosso amigo aqui, Felipe, que topou falar sobre esse assunto que é tão importante e também tão mal interpretado. Eu agradeço muito a vida de vocês dois. A gente pode encerrar orando? Sim, devemos fazer isso. Eu gostaria de fazer uma oração e dizer a última coisa para você que está em casa. Isso é muito sério. Não importa o buraco que você tenha se enfiado. Não importa o quão fundo você tenha ido no seu pecado. A graça de Deus é suficiente para te tirar de onde você está. E tenha certeza, Deus
sempre é interessado em salvar alguém que deseja ser salvo. Se você se entristece pelo seu pecado cometido, ainda que recorrente, ainda que você peque agora, lute por alguns dias, torne a cair no mesmo pecado, se você se entristece pelo seu pecado, essa é uma das maiores marcas de que Deus está agindo dentro do teu coração e que a tua nova natureza está aí dentro de você. Porque uma pessoa que ela é promíscua, uma pessoa que não tem o agir de Deus, essa pessoa não sente a necessidade de arrepender-se. Então, não importa onde você tenha caído, lembre-se, Deus é suficiente para alcançar a você com a graça dele, né? Vamos encerrar com a oração? Então vamos orar. Você que está na sua casa ouvindo esse podcast, feche seus olhos, mesmo que você não tenha força de orar. Nós vamos orar por você nesse momento. Então, Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus, te louvamos e também apresentamos a vida de cada um desses que estão ouvindo a gente. Pai Santo, alcance com a sua graça, com o seu amor, Pai. Alcance a vida, Senhor, dessas pessoas, Deus, em nome do Senhor Jesus. Que essas vidas sejam salvas, que essas vidas sejam libertas do pecado, do peso, Pai, do peso que o pecado deixa, da culpa que o pecado ele faz a gente sentir. Pai Santo, mostre, Senhor, novo e vivo caminho, como diz a tua palavra. Nós estamos pedindo a Ti, nosso amigo Espírito Santo, alcance cada um do nosso ouvinte, Pai, em nome do Senhor Jesus. É no Teu nome, Deus, que oramos. É o Teu nome que apresentamos, Senhor, neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, nos siga nas redes sociais. Nós deixaremos as redes sociais dos comentários na descrição aí. Então, siga a nossa igreja, @DebrasVilaBartira. Também siga-nos também, cada um de nós, @EuFelipe. E vai estar aí na descrição. Amém, irmãos? Amém. Que você fique na paz do Senhor Jesus.